Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Na semana passada, como vocês sabem, nós fizemos via Zoom a Semana da Harmonia Alimentar. Foram 3 dias de encontro, né? Quarta, quinta e sexta, onde nós abordamos temas variados, né? Dentro do contexto, dentro do universo da harmonização do ser humano com o alimento, né? A nossa abordagem foi do ponto de vista comportamental, antropológico e biológico, tá? Então, a seguir, vocês verão trechos da Semana da Harmonia Alimentar. Espero que vocês gostem. Quando a gente fala em mudanças em termos de biologia, tá? Há 2 gerações, 100 anos atrás, é muito pouco. A gente precisa de milhões de anos para uma mudança ela ser estabelecida e ser biologicamente ativa, tá? Para vocês terem uma ideia, a a humanidade começou a escravizar as vacas há mais ou menos 10 mil anos. 10 mil anos. Há 10 mil anos, em termos de mudança biológica, ainda não foram suficientes para que as pessoas tolerem o leite. A gente sabe, por dados científicos, que 70% da população, tá, mais ou menos, elas têm algum grau de intolerância ao leite. Por quê? Porque não deu tempo dos genes se acostumarem. Olha que eu estou falando de 10 mil anos. Então, vocês concordam que as coisas mudaram muito rápido? Muito, muito rápido. Então, a mesma pessoa que antigamente não tinha estímulo, tá? Ou que ela liberava muita, né? Agora eu vou revelar, né? O nosso cérebro, eu falo da área tegmentar ventral, tá? É o núcleo da recompensa cerebral. Esse núcleo da recompensa cerebral, ele tá no mesencéfalo, tá? No meio do cérebro, tá? Ele tem mais ou menos 450 mil neurônios e ele libera, toda vez que a gente dá para ele alguma coisa calórica, ele libera dopamina, a droga do prazer, que está no nosso corpo. Ele libera endocannabinoides, a gente produz canabinoides, tá? Endocannabinoides. Ele libera endorfinas, ele libera substâncias do prazer. Só que você concorda que essa área da recompensa cerebral, ela foi desenvolvida num ambiente onde existia o quê? Abacate, banana, essas coisas assim eram calóricas. Hoje em dia, sonho, doce, padaria, supermercado, tudo fácil, né? Então, o nosso cérebro, ele vai liberar muito prazer toda vez que a gente der para ele algo muito calórico. Então, para você ter uma ideia, isso até é tema de pesquisa em camundongos, tá? Foram feitas pesquisas com camundongos para ver como funcionava essa história da recompensa, né? Então, eles modificaram, eles pegaram um grupo de camundongos, tá? E num grupo eles modificaram eles geneticamente, camundongos transgênicos. Então, modificaram eles geneticamente para eles não sentirem o gosto, tá? E o outro grupo era um grupo normal, sentia o gosto normalmente. E aí eles separaram esses ratos, esses camundongos, e eles botaram do lado da gaiolinha deles, de um lado água pura, do outro lado água com sacarose, para os dois grupos. Um grupo, o grupo que sentia o gosto, eles foram direto na água com sacarose e ficaram tomando só água com sacarose, água que tem açúcar, tá? E depois eles pesquisaram e esses ratos tinham liberação de dopamina no corpo. O outro grupo, o grupo que não sentia gosto, eles tomavam água dos dois lados da gaiolinha, mas com o tempo eles foram mais para o lado aonde tinha açúcar. Sabe por quê? Porque o metabolismo deles era capaz de ler que tinha açúcar ali, mesmo eles não sentindo o gosto. E eles liberavam dopamina mesmo assim. Significa que é impossível enganar o cérebro. Então, não adianta você comer alguma coisa e colocar adoçante. Você pode até enganar pelo gosto, mas o seu metabolismo lê que não tem açúcar ali, entende? E algumas vertentes dizem que depois você vai querer comer mais para compensar isso, porque o teu cérebro está buscando caloria. A nossa máquina cerebral é tão perfeita que ela é capaz de ler quantas calorias tem ali em qualquer comida.
Por isso que esse negócio de contar caloria não dá em nada, porque é uma coisa contraproducente. Nossa máquina cerebral foi desenvolvida para ler e para buscar a caloria, porque sim, a gente sobreviveu até aqui. E por falar em sobrevivência, né, além dessa questão biológica, né, dessa questão ancestral, nós temos questões culturais que nos levam a comer e viver do jeito que nós vivemos, tá? Para você ter uma ideia, né, de genética, falando de genética, Jung, né, teve uma publicação de Jung, né, que ele dizia o seguinte: ele encontrou em descendentes de judeus, tá? Ele fez pesquisa em famílias de judeus para ver se o trauma ele poderia ser passado geneticamente, sabe? Então, o que que ele fez? Né? Ele começou a pesquisar as famílias. Então, tinha lá os ancestrais, lá os avós, bisavós que tinham ido para o campo de concentração. E aí ele começou a acompanhar, pegar, e aí, de repente, ele viu que um descendente lá não tinha ido para o campo de concentração. Nunca tinha ido. Mas no metabolismo dele, então, um neto, um bisneto de um avô que tinha ido para o campo de concentração, mesmo nunca tendo estado no campo de concentração, foi achado no metabolismo dele, metabolicamente, marcadores de estresse profundo, como se ele tivesse estado num lugar altamente hostil e agressivo. Então, a gente passa biologicamente traumas, modos de comer, modos de se sociabilizar. Isso vai indo, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa que está tentando fazer mudanças de hábitos alimentares, a gente está olhando para a pontinha. Tudo que está, às vezes, impedindo, não está nem na pessoa, às vezes está até na árvore genealógica dela, está ancestral ali, é histórico, pré-histórico. Entende? Então, a gente precisa entender também, né, que além da gente aprender a gente trazer essas coisas, essa noção do nosso cérebro já nos impulsionar para coisas que têm caloria, que liberam dopamina, que liberam prazer, né? A gente traz, desde o ventre materno, as papilas gustativas, elas começam a se formar. Mais ou menos ali, tá, na 7ª, 8ª semana de gestação, a gente já tem a formação das papilas gustativas, né? A mãe, ela molda com o comportamento alimentar dela a epigenética da criança, né? É algo que está além da genética. E essa moldagem que é feita durante a gestação, a criança carrega. Assim como ela carrega, né, os genes, assim como ela carrega toda a história da humanidade, assim como ela carrega toda a forma como a gente sociabilizou e como ela aprende a comer em casa, com os pais, com os avós, na escola, e vai levando, e isso vai formando, né? Então, a gente vai comer na casa da vovó aquela torta maravilhosa, final de semana, e isso é recheado com brincadeiras, né? E isso vai carimbando as nossas áreas de formação cerebral com memórias positivas, mais dopamina. Então, quando a gente chega numa idade adulta e tenta mudar tudo isso, a gente rema realmente contra a maré. Porque a gente não tem consciência daquilo que aconteceu com a gente antes, né? A gente não tem consciência. E é como se algo dentro da gente dissesse, de alguma forma, que a gente está traindo o clã, entre aspas, né? Que a gente está indo de encontro e de certa forma a gente não, de certa forma, né? Sim, mas na verdade não, só que não. A contagem de calorias é um conceito antigo, tá? Não existe, na verdade, esse conceito e muitos profissionais, se você for na internet, se você for visitar muitos perfis no Instagram, você vai ver assim, porque o emagrecimento é o resultado de que você tem que gastar mais do que você come, né? Você tem que economizar, consumir pouca caloria e gastar muita, que assim você vai emagrecer. Não é tão simples assim. Por quê? Porque se fosse assim tão fácil, por exemplo, vamos comparar fica mais fácil.
Se eu pegar, caloria, 300 gramas de açúcar, 300 calorias de açúcar e 300 calorias de uma fruta qualquer, né? Então, qual é o impacto disso no corpo? Será que o corpo lê da mesma maneira? Será que o corpo entende da mesma maneira a caloria da açúcar, a caloria da fruta, né? A gente entende que não, né? Porque, primeiro, não é só a caloria que está ali, é de que modo que aquela caloria, né, que aquele alimento vai mexer com os hormônios do corpo. De que maneira ele vai proporcionar a saciedade, isso tem a ver com a leptina. De que maneira aquele alimento vai estimular o acúmulo de gordura, isso tem a ver com o quanto ele estimula da nossa insulina. O como ele vai mexer na nossa microbiota intestinal, né? Isso tem a ver com a quantidade de fibras que ele tem. Então, não é só trocar 6 por meia dúzia, né? E a gente vê, assim, né, muitos profissionais prescrevendo isso, assim, muitas pessoas entrando nisso, né? De fazer uma alimentação baseada na restrição calórica, na contagem de calorias. Então, essa pessoa tem que consumir tantas mil calorias, essa pessoa tantas mil calorias, essa pessoa tantas mil calorias. Não é simples assim. Isso é uma herança que a gente tem do que a gente chama nutricionismo. Nutricionismo, né, foi um termo que vem sendo cunhado, vem sendo descrito, tem livros sobre isso, explicando que muito do conhecimento que a gente tem da nutrição hoje, que é um conhecimento fantástico, tá? Mas muito desse conhecimento, ele é usado, ele está a serviço de uma indústria que vende. Ele está a serviço de gerar mercado, né? Então, muitas vezes a gente vê no rótulos das coisas, né? Só tantas calorias, sem açúcar, e enfim, isso não é legal. Enriquecido com vitamina tal, enriquecido com vitamina X, Y e Z. Aí a gente vê Coca-Cola, zero açúcar, enfim, tantas coisas assim que, se a gente for pensar bem, não tem como isso existir sem uma química muito pesada, né? Então, por esse motivo, não adianta. Contar caloria é furada. O que então que a gente precisa ver? A gente já vai ver daqui adiante. Então, esqueça essa história de contar calorias. E uma consequência da contagem de calorias para as pessoas, né? Existe uma consequência, é que as pessoas, elas vão restringir. Aí, aquelas pessoas que elas restringem mesmo, né? Conta todo mundo, assim, aquele prato que é só alface, aí um pedacinho do que as pessoas consideram proteína, porque não pode comer mais, porque senão tem caloria. E todas as decisões da pessoa são pensando na caloria e no que ela tem que restringir, na caloria e no que ela tem que restringir. Ah, então eu vou comer isso aqui que não é tão calórico assim. Se eu comer só um pedacinho disso, não é tão calórico assim. E vai por esse lado, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? E vai puxando a outra e vai puxando a outra. E aí, daqui a pouco, essa pessoa está se pesando muito, né? Ah, restringir bastante a caloria essa semana, vamos ver se já deu um resultado aí, né? E, enfim, e aí isso vira uma prisão, né? A pessoa, ela se prende nisso, ela se vai embarcando nisso, né? Só que a pessoa que embarca nisso, ela não percebe que ela está presa num controle da mente. É mental isso. Isso é um buraco criado pela mente, uma bola de neve. É um círculo vicioso, né? E isso faz parte do que a gente falou ontem, da mentalidade da dieta, daquilo da gente ter culturalmente, né, um padrão de beleza que é estabelecido como um padrão magro, né, e enfim, tantas outras coisas que tem como padrão. A gente falou de vários padrões ontem, né? Então a pessoa vai tentando, né, conscientemente ou não, se encaixar nesse perfil. E isso vai gerando mais estresse, vai gerando mais ansiedade, vai gerando mais nervosismo. E quanto mais a pessoa pensa no problema, eu tenho que contar caloria, eu tenho que restringir, eu vou me pesar, e aí isso vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Quando a pessoa vai ver, ela disparou ali todos os gatilhos do estresse. Quanto mais estresse, mais essa engrenagem viciosa vai girando e vai aprisionando a pessoa sem ela perceber. Ela fica cada dia mais presa no que a gente chama de mentalidade da dieta, né? Que é essa mentalidade aqui. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, ou que talvez vocês já viveram isso alguma vez na vida, né? Graças a Deus a gente está se libertando, a gente está fazendo as coisas, a gente está se libertando, assim, né? Eu sei que o conhecimento da alimentação vive altamente libertador, que o conhecimento e várias coisas que a gente vai libertando a gente disso.
mas eu não sei se em algum momento da vida de vocês viveram isso, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem, se vocês puderem, aqui no chat, por favor. Se alguém já viveu isso, e ficou preso nessa mentalidade da dieta. Então, o que fazer então? Então, se a gente não vai contar caloria, a gente não vai ficar toda hora se pesando, a gente não vai restringir o que a gente come, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar descontrolar totalmente e deixar o barco rolar solto e, enfim, a bola de neve correr e o negócio, né? Tem muitas pessoas que pensam isso, quando escutam o que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas não, gente. Na verdade, o que a gente faz, a gente vai, primeiramente, abandonar essa ideia de controlar. Eu tenho que controlar o que eu como, eu tenho que controlar o quanto eu peso, eu tenho que controlar o meu peso, eu tenho que controlar isso, eu tenho que controlar aquilo, aquilo outro. Primeira coisa, a gente tem que abandonar essa ideia de controle. Essa ideia do controle é uma ideia da mente, ela é criada pela mente, ela faz parte do nosso ego, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desarmar essa identificação nossa com o ego, que isso prende a gente demais. A gente pensa que a gente controla, só que no fundo a gente não controla nada. Quando a gente vê, a gente já foi engolido pela mentalidade da dieta, né? Porque ela engole a gente, né? Então, o que que a gente vai fazer, gente? Bom, primeira coisa, né, que eu acho que isso eu sempre falo no YouTube, nas lives, e falei muito isso no Pega Pela Mão, assim, pensar na qualidade dos alimentos. Então, nunca 6 é igual a meia dúzia, nunca, né, você comer um pão francês, aquele de padaria, vai ser igual a você comer uma banana, nunca, em termos de qualidade, em termos da leitura que o teu corpo faz daquele alimento, tá? Isso nunca. E eu já ouvi profissionais falarem isso. Ah, mas dá na mesma, comer pão e comer uma banana dá na mesma, a banana é calórica, então não come nenhum dos dois, né? Enfim, nunca, gente, é diferente, a banana ela vai ter minerais, ela vai ter fibras, o corpo lê aquilo de uma maneira diferente, a descarga de insulina não é tão grande, ele tem a tendência a liberar a leptina, que é o hormônio da saciedade, mais rapidamente, né? A microbiota intestinal, ela melhora. Então, a gente sempre tem que pensar na qualidade dos alimentos, né? Alimento de qualidade, alimento bom, ele não vai ter rótulo, né? Eu sempre falo isso. Não vai ter rótulo na maçã dizendo quantas calorias ela tem, qual a densidade. Não tem, né? Não precisa. E nenhum alimento natural, saudável, ele vai disparar em você aquele gatilho de comer bis, comer 10, comer impossível comer um só. Quando essas propagandas falam que é impossível comer um só, elas estão falando de fato isso. Porque foi estudado para que como fazer para que as pessoas consumam assim, né? Então, a gente tem que pensar sempre na qualidade dos alimentos, como que a gente está compondo no nosso prato, né? Se aquilo ali tem nutrientes suficientes. Então, uma maneira fácil da gente pensar isso é a gente pensar que a gente tem que consumir, de evitar sempre os ultraprocessados, né? Mas não no sentido de criar uma evitação, fixação, e a gente vai falar nisso um pouco também, né? Evitar os ultraprocessados enfim, e mais naquilo que fala o guia nutricional mesmo, frutas, verduras, legumes, grãos, né, sementes oleaginosas. E existe também, quando a gente fala em qualidade de alimento, um mito, né? Ah, temos que evitar carboidratos, aí coloca tudo no mesmo bolo, carboidrato que é tudo igual, e não é, né? A gente sempre falou disso no Pega Pela Mão, e a gente fala muito nas calorias dos alimentos, né? Porque a gordura é o alimento de todos que mais tem caloria, né, por grama do alimento. Só que quando a gente fala de uma gordura boa, né, e falando assim da gordura do abacate, da gordura das nozes, que muita gente tem medo de comer, as castanhas, elas têm sim caloria, bastante caloria, mas elas liberam pouco insulina. E elas liberando pouco insulina, elas agregam um pouco no nosso tecido, elas agregam um pouco no tecido adiposo, entre outras palavras, elas fazem a gente engordar pouco, né? Isso é uma curiosidade também, que a gente precisa falar. Então, sempre pensar na qualidade dos alimentos, uma gordura de boa qualidade, os carboidratos bons, que são as frutas, né? Enfim, não colocar tudo no mesmo barco, né? Saber que os alimentos, eles têm diferenças, porque a tendência é colocar tudo no mesmo pacote, né? O pessoal fala carboidrato, coloca tudo junto lá. Então, até nas pirâmides nutricionais antigas isso aparecia, esse conceito de pirâmides nutricional também está mudando isso. Porque aparecia, assim, uma parte da pirâmide
macarrão, pão, né, meio que junto ali com fruta, né? Então, isso está sendo reformulado e mudado também, e modernamente a gente tende a nem usar mais pirâmide, né? E a gente usa só esse conceito, que é o conceito do nosso guia alimentar, né? Que é o conceito não de você realmente pensar nos alimentos naturais e diminuindo os ultraprocessados e processados. É uma nova forma de classificar os alimentos, uma nova abordagem, sem ser por pirâmide, que é bem legal, né? É bem mais atualizada e serve mais o que a gente precisa. Teve uma. Então, outra coisa, gente, é exercitar o desapego do resultado. Por exemplo, eu começo a me alimentar super bem, aí eu começo a fazer caminhada, alguma atividade física, aí eu vou me peso, tô com o mesmo peso. Vou me peso, tô com o mesmo peso, e vou me peso, tô com o mesmo peso, né? Ou com o mesmo resultado de exame do colesterol, do que for, né? Só que, assim, em primeiro lugar, peso é uma medida muito vazia. No peso, você só vai estar, por exemplo, lá pesando 60 quilos, vai estar só abarcando 60 quilos. Você não sabe o que é que o exercício físico está fazendo no teu corpo. Por exemplo, né? Só dando um exemplo. Ele está aumentando a tua massa muscular. E aumentando a massa muscular, ele vai aumentar o teu número de mitocôndrias. E a gente sabe que as mitocôndrias no corpo humano são a nossa máquina de respiração, ou seja, eles consomem as calorias. Duas pessoas que têm 60 quilos, né, e a mesma altura e o mesmo peso, não necessariamente elas têm o mesmo corpo, porque a composição corporal delas pode ser completamente diferente. Uma pode ter uma taxa muito baixa de massa muscular, né, e consequentemente ela vai ser diferente a forma como o corpo dela, o metabolismo dela funciona. Então, quando a gente olha o conjunto do corpo, a gente tem que ver a quantidade de músculo, a quantidade de ossos, de líquido, né? A quantidade de gordura visceral, que é diferente da quantidade de gordura que tem no corpo total. Isso tudo é diferente. Então, muitas vezes você está buscando um resultado fixo numa balança, um número ali, 60, 65, 70, e o teu corpo silenciosamente está fazendo um grande trabalho para você, ele está aumentando ali a massa muscular, ele está devagarzinho corrigindo rotas ali de metabolismo e de hormônios que estavam assim tortas há muito tempo, ele está fazendo com paciência, com tranquilidade o trabalho dele. Então, uma coisa que eu digo é desapegar do resultado, fazer a tua parte e desapegar, né? Porque senão a gente fica muito fixo, né, nessa ideia de ter aquela coisa do instantânea, da recompensa instantânea, e não existe isso. Quando a gente pensa em mudar hábitos de vida, enfim, né? E, por outro lado, ainda falando do exercício físico, o exercício físico, ele é muito subestimado. O exercício físico não é uma válvula para queimar caloria. A gente não deve pensar nele assim, né? Ele é uma forma de você reconstruir o teu corpo e de você liberar vários hormônios ali, que libera muita serotonina, muita dopamina, é uma forma natural de você liberar dopamina e de você se sentir bem. E você precisa ter dopamina de alguma forma na vida. A gente precisa da dopamina. Se a gente não tem dopamina em outras áreas da vida, a gente tende a tentar a maneira mais fácil de ter ela, que é pela comida, principalmente a comida ultraprocessada, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que dar para a gente doses de dopamina. O exercício é uma ótima dose de dopamina, assim como tem outras coisas legais. Tudo aquilo que dá prazer libera dopamina, né? E, enfim, o exercício físico também estimula o cérebro, né? A gente sabe que se a gente quiser que já foram feitas essas pesquisas, né, com estudantes, aqueles que fazem atividade física têm melhores resultados, porque ele oxigena, né? Ele oxigena o corpo, ele oxigena o cérebro, ele libera várias substâncias, ele modula a forma como a gente lida com a insulina e com outros hormônios também, como eu já citei. Enfim, né? Desapegar do resultado, porque a gente não controla nada, afinal, né? Entre o resultado que a gente quer e o caminho, tem uma longa trajetória, né? E o que conta, na verdade, não é o dia que você vai chegar no topo da montanha, isso só vai ser um instante. O que conta é todo que você vai correr até chegar até ali, né? É a tua vida. São dias que não voltam mais, né?
Então, não adianta nada, isso tem que ser prazeroso, tem que ser legal, tem que manter. Nós somos seres movidos pelo prazer, então tem que ser legal essa caminhada, né? E uma outra coisa que a gente faz muito também é escutar o corpo. Mas de que forma escutar o corpo? É porque se a gente for ver, tudo que a gente é levado a fazer, né, é ir por um lado, assim, onde a gente não escuta o corpo. A gente tem que contar as calorias, a gente tem que, enfim, né, seguir restringir, pesar, tudo menos escutar o corpo, né? Então, existem ferramentas onde que a gente consegue saber que horas que a gente está com fome, que horas que a gente está que horas a gente não está com fome, né? E aprender a resgatar e validar e confiar na voz do corpo. Porque tudo o que é ensinado para a gente, desde criança, é não escutar o corpo. Nunca escutar o corpo. Né? Engraçado que o corpo é a nossa parte mais sábia, é o que realmente sabe da gente, né? Todas as nossas, a maioria das nossas reações químicas, né? E de tudo o que precisa para que a gente fique vivo, ocorre sem que a gente tenha que pensar para isso, ocorre de forma automática. Então, não existe nada mais sábio do que o corpo humano, né? Mas a gente é sempre levado a crer que esse instinto, isso não deve ser validado, que não é digno de confiança. Talvez eu falando assim não dê para entender assim muito, mas com o tempo, enfim, isso aqui pode ser bem destrinchado. Esse escutar o corpo parece assim às vezes uma coisa que eu estou falando muito abstrata, muito vaga e sem sentido, mas é uma coisa altamente complexa a gente recuperar isso, a gente entender que horas a gente está com fome, que horas é sede, em que parte do corpo, quanto de fome, se eu estou comendo, respeitando a minha fome física, ou se eu estou com alguma questão emocional, e estou colocando a comida para gerenciar essa parte emocional. Então, tudo isso não é simples é simples a gente fazer, né? Mas exige que a gente treine isso. Porque a vida inteira a gente foi desligado disso, a gente foi desconectado disso. A sociedade toda ela é feita de uma forma que nos desconecta disso o tempo inteiro, né? Então, porque escutar o corpo exige que você se interiorize um pouco, que você pare e olhe para você. Né? O tempo todo a gente tem que olhar para fora, para fora, para fora e cada vez mais para fora. Deixa eu desligar. Tem uma pessoa que está com um microfone, deixa eu tentar. Desligar, peraí. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Não consegui. Tá. Tá aqui, até aqui tudo bem, gente? Eu vou continuar então. Então, outra coisa que leva a gente a escutar o corpo é a crononutrição. O que é crononutrição? Né? A gente já falou um pouquinho dele no Pega Pela Mão, e a gente fala muito dele no Pedra. Crononutrição, cronos, tempo, né? É nada mais, nada menos do que a simples e difícil arte da gente se harmonizar com os ritmos da Terra. A gente viu, né, no primeiro dia, quanto que a gente veio, né, milhões e milhões de anos em contato com a Terra, e faz muito pouco tempo que a gente vive da forma como a gente está vivendo hoje. Então, no máximo 100 anos a gente está vivendo assim. E que a gente está vivendo da forma como a gente está vivendo agora, tem muito pouco tempo, que é 50, 40 anos, né? Então é pouco tempo. Então, isso rompeu com o que a gente tinha de olhar os ritmos, olhar as coisas. Alguém sabe que fase da Lua é hoje? Escreve aqui no chat. Que horas a gente vai liberar em maior quantidade os nossos hormônios de digestão? Que horas a gente vai liberar melatonina? Que horas a gente vai liberar cortisol? Que horas o intestino começa a funcionar?
cada órgão do nosso corpo, eles têm horas, né, onde eles estão no auge, né, a gente começa, então isso tem a ver com todo o funcionamento corporal e com toda a dinâmica do nosso metabolismo, e várias cascatas químicas e hormonais, elas têm esse disparo, que tem a ver com exatamente se é dia, se é noite, se é inverno, se é verão, enfim, tem a ver com tudo isso. Então, a gente sabe que as pessoas que tendem a almoçar, por exemplo, 4, 5 horas da tarde, a maneira como aquele alimento vai interferir no corpo dela é diferente daquelas pessoas que almoçam mais ou menos meio-dia, né? Então, pela própria questão do preparo do corpo, às 5 horas da tarde, o corpo já vai estar mais preparado para entrar, para produzir melatonina, para diminuir o ritmo e encerrar aquele dia e dormir, né? Só que de tanta gente corromper isso faz uma bagunça danada, né? Dentro do nosso metabolismo, isso também não é legal, né? Então, uma das formas da gente se harmonizar com o nosso corpo, a gente também tem que se harmonizar com os ritmos, né? Os ciclos. Nós somos cíclicos e as mulheres são ainda super cíclicas, né? Então, a gente tem que se harmonizar com tudo isso, né? Então, faz parte de ouvir o corpo. Que mais? E não é tão simples quanto parece. Quer dizer, é simples, mas, enfim, exige dedicação. Enfim, gente, então a gente, assim, na verdade, quando a gente está falando, então, de tudo isso, a gente está falando com o nosso cérebro, a gente está falando com a nossa mente, a gente está falando. Contar é uma coisa que a mente faz, restringir é uma coisa que a mente faz, controle é uma coisa que a mente faz. Isso tudo a mente faz muito bem. E todas essas coisas, essas informações, esses rótulos, essas teorias, elas falam para a cabeça. Só que aí que está o erro. Porque veja só, corpo é instinto. Crononutrição é reconexão com a terra. E terra é ciclo. Ciclo você tem que sentir. Né? Então, quando a gente fala de mudanças de dieta, de mudança, qualquer mudança que a gente faz na nossa vida que realmente é significativa, que realmente é importante, ela vem acompanhada de alguma coisa emocional, né? Ela vem acompanhada do nosso sentimento. Então, gente, deixa eu colocar aqui agora, se dá para ver. Deu para ver? Então, aqui, né? O coração salta aos abismos que a mente cria. Você gostou do vídeo? Espero que sim. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários o que mais te chamou a atenção. E se você esteve na Semana da Harmonia Alimentar, conta pra gente o que você achou, se você gostou. Eu vou curtir muito saber. E deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer um convite. Se você quiser entrar pro Círculo do Alimento, ainda dá tempo, tá? É só você clicar nesse link que tá aqui embaixo do vídeo, faça a sua inscrição, você acessa o Círculo por 6 meses. Nesse tempo, nós teremos encontros mensais para tratar dos aspectos emocionais e mentais dentro da dimensão humana em relação ao comportamento quanto ao seu alimento. Lembrando que alimento é muito mais do que aquilo que nos nutre fisicamente, né? Nós temos nós precisamos ampliar esse conceito, né? E conversar profundamente de um modo que isso alcance você do ponto de vista do teu sentimento. Sendo assim, nós já fizemos a abertura do círculo com um grande Ho'oponopono e estará disponível a gravação desse áudio para você assim que você se inscrever, ok? Você acessa o grupo de WhatsApp e mais os encontros com o grupo via Zoom. Eu espero você. Qualquer dúvida que você tiver quanto ao grupo, quanto à sua inscrição, só clicar no link de dúvidas que nós responderemos para você, ok? Uma excelente semana a todos e todas. Até semana que vem. Muito obrigada.